queridos irmãos, um bom dia e a paz do Senhor. Sou Paulo Maltaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, no Farol, no bairro do Farol, na cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas. E estamos aqui junto com os irmãos para mais uma aula do discipulado, mais uma aula do ciclo número 3. E a lição de número 8 é o que nós vamos estudar nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar essa aula fazendo uma oração ao nosso Senhor, para que Ele continue conosco, como Ele está, como Ele sempre esteve. Pai Celeste, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus que tem sob Teu controle todas as coisas e tudo o que acontece aqui na terra entre os seres humanos. E nós temos certeza que tudo o que está acontecendo está sob o Teu controle, porque nada foge ao Teu controle. Esta, Senhor, já é a 8ª lição. 2 meses que nós estamos gravando aulas da EBD, da Escola Dominical, em função dessa circunstância, em função desse isolamento. Certamente que nós gostaríamos, ó Senhor, de estar juntos com os nossos alunos, juntos com os nossos colegas. Mas está tudo debaixo da Tua vontade, está tudo sob o Teu controle. Mesmo que não seja a Tua vontade absoluta, mas é a Tua vontade permissiva. E nós louvamos a Ti por todas as coisas e em todas as coisas. Fica conosco nesta manhã e nos ajude, Senhor, mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo outra vez esteja conosco nesta aula, esteja interferindo entre o que nós falamos e o que os nossos irmãos, os nossos colegas estão escutando, estão assistindo em suas casas. Outra vez te agradeço, outra vez declaro a nossa dependência de Ti e a nossa confiança do Senhor em tudo e em todas as coisas. Nós não merecemos, Senhor, estar te pedindo alguma coisa. Todos os méritos é de Jesus Cristo, ou todos os méritos são de Jesus Cristo, Teu Filho, o Teu amado Filho, que se ofereceu como um sacrifício a Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício que me possibilita dirigir a palavra ao Senhor, na certeza que o Senhor está ouvindo. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que agradecemos e pedimos, agora e sempre. Amém. Bom, meus queridos irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando na nossa classe o ciclo número 3, cujo tema do trimestre é Vivendo as Verdades Bíblicas. Dentro deste tema, nós estudamos nas 2 últimas lições, a lição 6 e a lição 7, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos quem é o Espírito Santo, nós entendemos claramente e cremos que o Espírito Santo é Deus e que o crente, uma vez que nasceu de novo, aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, é uma nova criatura, ele automaticamente recebe o Espírito Santo dentro de si. Todavia, nós vimos na lição número 7 que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma vida frutífera no Espírito Santo. Ele precisa agir de forma que todos vejam que ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, o que foi que nós vimos na lição passada? Na lição passada, nós vimos que o crente que tem uma vida cheia do Espírito Santo,
ele tem o Espírito Santo dentro de si, ele evidencia os frutos, ou o fruto, as virtudes do fruto. O fruto do Espírito, ele influencia a vida do crente. E nós vimos que o fruto do Espírito é composto de 9 virtudes, 9 características. Nós vimos também a diferença, ou as diferenças, entre o fruto e as obras da carne. Veja que a carne, ela executa várias obras, mas o Espírito Santo, ele tem um fruto. E os elementos do fruto se contrapõem às obras da carne. Foi isso que nós estudamos na lição número 7, a lição de domingo passado. Também aprendemos a importância dessas características, dessas virtudes do fruto na vida do crente, na vida diária. Não sei se os irmãos lembram, eu vou relembrar os elementos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas são as características, essas são as virtudes do fruto do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo gera dentro do crente. O crente que é cheio do Espírito Santo e que tem em si o fruto, ele é um crente que ama, ele é um crente alegre, ele é um crente que vive em paz, mesmo nas pandemias, mesmo no isolamento. Nós temos paz, porque paz é uma das virtudes do elemento. Quem tem o fruto do Espírito dentro de si é longânimo, é paciente. Ele é benigno, o crente que tem o elemento, que tem um fruto do Espírito, ele quer sempre fazer o bem. E ele é bom, ele faz o bem, ele não apenas quer fazer. Ele é benigno, mas ele é bondoso. E ele executa o bem que está dentro de si. Também ele é fiel. Essa fé como elemento do fruto é fidelidade. Fidelidade, sim, fidelidade. E também ele é manso. E Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso. O Espírito Santo é manso. E o fruto do Espírito dentro de nós gera mansidão e domínio próprio, que é uma característica muito importante, não apenas na vida do crente, na vida de todo ser humano. Na vida de todo ser humano. E a lição de hoje? A lição de hoje, dentro das verdades bíblicas que nós estamos estudando, as verdades para o dia a dia, é uma lição muito importante, relacionando-se com a família, ou relacionamento familiar. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje a importância da família sob a visão de Deus. O que é que Deus queria quando estabeleceu, criou a família? Nós vamos também ver qual é o papel do homem e o papel da mulher, tanto na sua casa, no seu lar, como na sociedade e principalmente na igreja. Na igreja. Também iremos explorar a importância do que a Bíblia diz, a perspectiva bíblica, para uma relação adequada entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. O texto base para a lição de hoje está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 22 a 33, capítulo 6, 1 a 4. Vamos ler aqui na lição. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de a si mesmo se entregar por ela, pela igreja, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja, a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame em particular. Está entendendo o que é em particular? A sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher, reverencie, honrem o seu marido. Efésios 6, 1-4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a da admoestação do Senhor. Essa é a leitura base. E para a meditação, nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Timóteos. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos para a introdução? Vamos sim. Um dos maiores desafios do nosso dia é apresentar uma perspectiva bíblica sobre a relação familiar. Marido e mulher, pais e filhos, hoje, pode crer, está muito difícil, mas é possível. Porque está dizendo que é um desafio, e desafio é uma coisa que pode ser alcançada, não é impossível. Por que isso? Porque tanto o pecado como as ideologias modernas visa desconstruir a família, que é o projeto de Deus, e tudo que Deus projetou para a família. O pecado e o pai do pecado, o gerador do pecado, só deseja desconstruir, acabar com as famílias. Mas, graças a Deus, louvado seja Deus, o Criador da família, que tem todo o interesse em que as famílias permaneçam firmes e que tenham um bom relacionamento. Muito bem. O primeiro tópico da lição é uma pergunta. O primeiro tópico da lição está perguntando: o que é família? O que é família? Vamos ver se a gente consegue definir o que é família.
Nós colocamos aqui uma imagem de o que? De uma família. Uma família tradicional. Uma família que nós entendemos que é. Mas nós buscamos a resposta em dicionários. A lição traz a definição do Aurélio. Eu não gostei muito da definição do Aurélio, porque a definição do Aurélio, ele amplia os componentes da família. Eu tinha preparado uma aula um tempo atrás, uma palestra sobre família, e eu procurei um outro dicionário que disse isso aí. Família está muito simples, interessante, muito simples, muito prático, mas é uma definição muito interessante. É um grupo de pessoas ligadas por casamento, por filiação ou por adoção. Marido, mulher, família. Marido, mulher e filhos é família. Filhos biológicos ou adotados, mas que residem numa mesma casa. Filhos solteiros, com pai e mãe, numa mesma casa, pelo Aurélio, é família. Então família é marido, mulher e filhos, biológicos ou adotados. Não é marido e marido, não é mulher e mulher, porque Deus no princípio fez macho e fêmea. Então família não são dois homens adotando uma criança, ou duas mulheres adotando uma criança. Isso não é família. Isso é ideia do diabo, o inimigo de Deus. Aquele que vem para matar, para roubar e para destruir, com a sua ideologia famigerada. Mas a Bíblia, desde o princípio, diz isso aqui. Adão e Eva, e filhos e filhas. Isso é família. O subtópico 2 do primeiro tópico, que tem a pergunta, o que é família? Quais são os objetivos divinos de Deus ao criar a família? Qual a visão de Deus? Qual a perspectiva de Deus ao criar a família? Viu o que a gente disse que ia falar sobre a perspectiva? Já estamos começando. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a terra, Deus plantou, Deus criou o Éden. Quando Deus terminou, aí Deus disse, preciso de alguém para cuidar da terra. Aí Deus plantou um jardim e ele criou o homem. Ele criou o homem e criou a mulher. Primeiro ele criou o homem, mas primeiro não distante dias. Criou o homem e imediatamente ele percebeu que tinha fêmeas para os animais machos, os animais irracionais. Mas para o homem não tinha uma fêmea, não tinha uma mulher, não tinha com quem ele compartilhar. Não tinha uma companheira. Aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus, maravilhosamente, acabou com a solidão do macho, do homem, e fez a mulher. E fez a mulher partindo do próprio homem. Anestesiou o homem. Tirou uma raspa da costela, ou seja, do DNA mais puro que tem no ser humano, que é o DNA da costela. Deus fez a mulher. Deus fez a mulher. E a mulher foi criada como uma adjuntura, um complemento. Homem sem mulher, só misericórdia de Deus. Mulher sem homem, só misericórdia. E nós sabemos que, a gente sabe, solteirões é realmente difícil de viver. Porque quando Deus fez no princípio, ele viu que o homem estava só e fez uma Eva, fez uma companheira, uma adjuntora para estar ao lado do homem. Mas Deus não queria apenas o Éden, o jardim e apenas Adão e Eva. Deus queria que todo o planeta fosse povoado. Aí então Deus disse para Adão e para Eva, multipliquem-se
gerem filhos. Para que os filhos? Para que haja uma perpetuação da espécie humana. Para que o planeta seja povoado. A povoação do planeta. Multiplique-se, encham a terra. Será que é isso que diz Gênesis 1:28? Vamos lá. E Deus abençoou os dois. Abençoou Adão e Eva. Abençoou o homem e uma mulher. Isso é muito legal da gente ver. Porque está escrito na Bíblia, é o que nós cremos. Aí Deus disse: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. E sujeitem a terra, dominem sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa era a perspectiva de Deus para Adão, para Eva. Que eles crescessem, multiplicassem, frutificassem e administrassem o planeta. Bom, mas todos nós sabemos que houve aquela questão do pecado. E em função do pecado a família foi destroçada. Mas o subtópico fala sobre a restauração da família. Para nós entendermos essa questão da restauração, que está aqui muito claro na lição, ou no comentário da lição, nós vamos voltar ao jardim. Vamos voltar ao princípio. Vamos voltar à criação de Deus. Depois que Deus fez o planeta, Deus fez do primeiro ao sexto dia, lembra? É que nós vimos isso uma vez, está na Bíblia. Do primeiro ao sexto dia, ele fez toda a criação. Planeta, mares, lua, sol, tudo. Aí ele começou a fazer seres. Ele fez os peixes do mar. Ele fez as aves do céu, os animais. E aí ele fez o homem e a mulher. Plantou o jardim, colocou o homem e a mulher. E aí vejam que existia harmonia. Ali você tem o homem, a mulher, a representação de Deus que descia toda a viração da tarde para conversar com o homem, para saber como estava o leão, para saber que nome Adão deu para o hipopótamo, para saber que nome Deus deu ao rinoceronte. E assim aconteceu. Era assim o princípio. Um princípio de paz, de comunhão entre Deus e o homem. Mas aí entrou no circuito a serpente. E a serpente mostrou ao homem e mostrou à mulher o pecado. Ou o fruto do pecado. Nós colocamos a maçã, pessoal, não é porque Adão e Eva comeram a maçã. A expressão fruto do conhecimento do bem e do mal é uma expressão para que nós, humanos, alcancemos, porque nós não sabemos qual foi o pecado que Adão e Eva cometeu. O que nós sabemos é que Adão e Eva pecou. Qual foi o pecado? Nós não sabemos. E por que a gente colocou ali na lição a maçã? Porque a maçã é um fruto atraente. Essa deve ser uma maçã, não sei, importada, acho que sim. Mas a gente percebe que ela é bonita. Ela é atraente aos olhos. E na sua Bíblia está escrito: e vendo Eva, que o fruto era agradável aos olhos, era atraente. Vendo Eva, que o fruto era agradável, bom para dar conhecimento, pegou, comeu, deu para o seu marido e ambos morreram. Então, não estamos aqui afirmando que foi uma maçã. Apenas a representatividade da maçã é a beleza do pecado. Quando ele é apresentado, o pecado não é apresentado feio, pelo amor de Deus, queridos. Vocês, nós que somos novos convertidos, tenhamos cuidado, porque o pecado é assim, que se apresenta agradável aos olhos, atraente, mas o final é pecado.
Porque a serpente, a antiga serpente, não oferece, não dá nada de bom para nós. Então, tenhamos cuidado. Paremos de botar a culpa em Adão e Eva, porque também nós temos responsabilidade de estar atento. Bom, comeu do fruto e morreu. Morreu espiritualmente, porque separou-se de Deus. Foi expulso do Éden, morreu moralmente, descobriu que estava nu e passou a morrer fisicamente, porque o homem não foi criado para morrer. O homem passou a morrer por causa do pecado. Passou a morrer por causa do pecado. E foi expulso do Éden. E passou-se a existir o repasse da culpa. O que foi que você fez, meu filho? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi que você fez? Foi a serpente. Nunca se assume a culpa. Sempre é a famosa síndrome de Adão que existe até hoje. A mulher que tu me deste. Está aí. Eu vou voltar e percebo que o homem aqui está vestido com as palhas, umas folhas que secavam e ele se sentia nu. Aí Deus matou o animal, tirou a pele e vestiu o homem e a mulher. E o homem passou a ser vestido de pele de animais. Mas para isso, o Todo-Poderoso sacrificou um animal para tirar o couro e fazer uma roupa. Isso aí já dá uma ideia de que o Todo-Poderoso sacrificou-se, sacrificando Jesus, para que pudesse eu estar vestido. Porque diante de Deus eu não posso me apresentar nu. Começou o sacrifício. Está aí uma representação do sacrifício de Cristo. Um animal foi morto para que eu pudesse ser vestido, eu e você. Para que os meus pecados fossem apagados e a minha culpa fosse apagada, os meus pecados fossem cobertos. Um animal precisou morrer. Bom, mas não dava para continuar no Éden, porque lá no jardim do Éden, no meio do jardim, tinha o fruto da vida. Tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Da árvore do conhecimento eles comeram, mas não poderiam comer do fruto da árvore da vida, porque senão eles viveriam em pecado. Aí tiveram que ser expulsos. A expulsão do Éden foi o fim do relacionamento entre o homem e Deus. A expulsão do Éden foi a morte espiritual. Acabou a comunhão. Acabou a comunhão. E aí passou a reinar as mazelas, os males, todos os males do pecado. E briga entre irmãos. Nós sabemos que a primeira confusão foi de Caim e Abel, fatidicamente terminado com a morte de Abel, por inveja. Depois vem as discórdias entre marido e mulher, interferindo na vida dos filhos. Está aí. O desentendimento entre pai e filhos, o fingimento dos filhos. O pai dá uma ordem e o filho finge que não entende, ou finge que não escuta, ou melhor, não obedece, e ainda faz cara de deboche. Isso é culpa, isso é resultado do pecado. Mas ainda bem que ainda lá no jardim, antes da separação espiritual, da morte espiritual, quando Deus amaldiçoou a serpente, Deus disse para a serpente: você é maldita, e agora vai ter inimizade constante entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. E a semente da mulher, ou da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Você vai tentar ferir o calcanhar, e vai ferir o calcanhar, mas a sua cabeça vai ser esmagada pela semente da mulher. Um óvulo de uma virgem, lá da cidade de Nazaré, serviu para que Deus fecundasse um ser humano no ventre da mulher. E a mulher, Maria, por obra e graça do Espírito Santo, ficou grávida e deu à luz a Jesus. Jesus nasceu, viveu,
morreu, ressuscitou e, pela morte e ressurreição de Cristo, foi criada esta ponte que possibilita o retorno, a comunhão, a comunicação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Bom, mas nós vimos lá o começo, nós vimos, não é, o que é família. Nós vimos que a família foi destroçada em função do pecado, que o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos ficou tumultuado, mas que é possível a restauração deste relacionamento por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Aceitando a Jesus Cristo, a gente pode ter essa restauração. Mas vamos ao segundo tópico da lição. Vou pedir licença para beber um pouco de água. Água com limão, pessoal. Se você quiser fazer em casa, faça. Todos os dias eu espremo um limão em 1 litro com água. E tomo durante o dia. E vou tomando. Isso é muito interessante. Principalmente neste momento que a gente está vivendo essa questão de gripes, de vírus e etc. Mas vamos lá. Vamos para relacionamento conjugal. Não é uma coisa fácil se não houvesse o pecado. Mas com o pecado é uma coisa muito difícil, relacionamento conjugal. Por que é difícil? Porque nós vamos primeiro ver o que é relacionamento conjugal. Ou então vamos primeiro ver o que é relacionamento. Relacionamento, pessoal, não sei se dá para vocês lerem aí, mas eu vou dizer. É o ato ou efeito de se relacionar. Relacionamento é a capacidade, em maior ou menor grau, de conviver, de comunicar uns com os outros, de se comunicar uns com os outros. É uma ligação de amizade. É uma ligação de amizade afetiva e condicionada por uma série de atitudes recíprocas. É uma conexão, é uma ligação. Eu gostei muito dessa parte da definição que diz ligação de amizade efetiva que sofre uma condição, que é condicionada a atitudes recíprocas. Se eu quero ser respeitado pela minha esposa, eu preciso respeitá-la. Se eu quero ser respeitado pelos meus filhos, eu preciso respeitar. Eu não posso gerar ira, desconforto ao meu filho. Certamente relacionamento não é uma coisa fácil, mas é possível. Relacionamento. Agora, relacionamento conjugal é aquilo tudo de uma forma mais voltada para marido e mulher. É a interação entre marido e mulher. Essa interação, ela é composta, como eu falei, de direitos e de deveres entre o casal, para que se possa viver harmoniosamente. Certamente que isso não é fácil, mas é possível. Quais são os deveres entre marido e mulher? São aqueles deveres observados, por exemplo, na esfera da vida e que é dito, que é recitado na hora do casamento. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na fartura e na escassez. Isso são deveres de marido e mulheres. Não é só da mulher e nem é só do marido. Porque se você brincar na fartura e na escassez, parece que é só da mulher. É dos dois. Marido e mulher têm que viver bem como prometeram quando assumiram o compromisso, a responsabilidade de passarem a viver juntos até que a morte os separe. Difícil, né? Mas está escrito, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Tem um monte de desculpa, a modernidade tem mostrado um monte de desculpa, criado um monte de desculpa, até entre o mundo cristão, tanto principalmente o cristão protestante,
principalmente, o divórcio é aceitado, está sendo aceito com muita facilidade. Oh, mas vamos para relacionamento conjugal. Vamos para relacionamento. Bom, ainda dentro do segundo tópico sobre o relacionamento conjugal, vamos ver os deveres da mulher. Não porque eles sejam mais exigíveis, porque senão, é porque está na lição, é porque está no texto aqui, lembra? Começa o versículo com vós mulheres, só por isso, mas poderia ser também vós maridos. E eu vou dizer uma coisa daqui a pouco, que os maridos vão se preocupar. Vamos lá. Os deveres da mulher. Bom, está na lição e nós colocamos aqui a mulher virtuosa. Como é a mulher virtuosa? A mulher virtuosa é aquela que o seu valor excede ao rubi. Mas como é ela? O provérbio diz, a mulher virtuosa, segundo o provérbio, ela é uma mulher que cuida do marido. Meu Deus, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa. Ainda dizem que a mulher é fraca. O marido trabalha, o marido sai de casa de manhã. Aliás, o marido acorda de manhã. Muito mal toma banho, escova os dentes, troca de roupa. Muito mal cuida de si, porque eu nunca vi, não ser muito chegado. Mas quando ele chega na mesa, o café está pronto. A mesa está colocada. Às vezes, quando ele sai do banheiro, está na cama a roupa que ele vai trabalhar, o sapato que ele vai calçar. Meu Deus do céu. Tem marido que não entende isso. Ou finge. Ou não quer entender. Se os filhos estão na idade escolar, tem que cuidar dos filhos. Preparar a bolsa de escola, ver se está tudo lá. Preparar lanche, dar o café. Só depois, muitas vezes, só depois é que ela vai cuidar de si. Isso é o que a mulher faz no dia a dia. Depois que ela acaba com essa tarefa, ela vai cuidar de quê? Ela vai descansar? Não, ela vai cuidar da casa. Depois ela vai fazer comida. Depois que ela vai fazer comida, que ela cuida da casa, aí ela vai se preparar, porque daqui a pouco chegam os filhos da escola. Tem que dar almoço para os filhos. Chega o marido do trabalho, tem que dar o almoço, e o almoço tem que estar pronto, porque o marido volta para o trabalho. Ainda dizem que a mulher é o sexo frágil. Ô marido, por favor. Ô filhos, tenham piedade da sua mãe. E aí vem uma coisa que eu sei que muita gente não vai gostar. A mulher ainda tem que trabalhar fora. Era essa a perspectiva de Deus. Era isso que Deus queria para a família. Quando Deus criou a família tradicional, marido, mulher e filhos, marido é para ser uma disjuntora. Oh, desculpem, esposa, mulher é para ser uma disjuntora. Mulher é para estar ao lado, mas mulher é para trabalhar fora. Depois de tudo isso que faz, eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas criaram as necessidades extras que a mulher tem que estar fora trabalhando. Bom, vamos para os deveres dos homens, porque essa é a moral da lição. Bom, vós maridos, vivam igualmente a vida comum do lar. Vivam com discernimento. Tenham consideração pela sua mulher. A mulher, ela está dita na Bíblia como parte mais frágil. Não é porque ela seja mais fraca. É a estrutura física da mulher. É isso que Deus está dizendo. E apesar disso, ai meu Deus, como a mulher trabalha. Trate a mulher com dignidade. Está escrito. Porque sois, você homem, juntamente com a sua mulher, vocês são herdeiros da graça da vida. Essa vida que você tem, a sua mulher também tem essa vida. Essa graça eu ia colocando com letra maiúscula, que eu pensei que era a graça de Deus, Jesus Cristo. Não, essa graça é a graça do dom da vida. Nós somos herdeiros junto com a mulher. Então nós temos que discernir bem e ter cuidado com a nossa esposa, com a nossa mulher. Porque tendo cuidado, as orações não são interrompidas. Bom,
Eu sei que alguém está dizendo, mas tem mulher que não tem cuidado do marido. É muito raro. É muito raro. A maioria das mulheres, essa daqui da frente, ó, essa aqui, cuida, cuida, cuida. Por isso que não é dito para a mulher que a mulher trate o bem o marido, porque a mulher já trata. Mas é dito para o homem, trate bem, considere bem a sua mulher, porque os homens são tendentes a não verem, a não olharem, a não perceberem o valor que tem a mulher que está ao seu lado. Infelizmente. Isso é amar a mulher. Amar a mulher como? Amar a si mesmo. E principalmente amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque a maior representação de casamento, de marido e mulher, é Cristo e a igreja. Então você diz, olha, eu sou o Cristo. Você é o Cristo na condição de que Cristo deu a vida pela sua igreja. E você deve dar a vida pela sua esposa. É fácil, pessoal? É difícil. E eu vou lembrar uma coisa que eu já disse em uma outra lição. Eu estou apontando para você com este dedo, o polegar, o indicador, né? Aliás, o indicador. Mas os 4 dedos estão voltados para mim. E esse é o tipo de lição que eu tremo. Se eu tremo na base para dar as outras lições, essa eu tremo muito mais. Terceiro tópico é o relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento entre pais e filhos. Sim, para a gente entender aquele segundo tópico, relacionamento conjugal, a gente precisa rever aqui, ó, o que está na lição. Efésios 5, 22 a 33. Para a gente falar de relacionamento entre pais e filhos, a gente precisa ver o Efésios 6, 1 a 4. Não é? Bom, eu gosto muito dessa expressão. Filhos são herança. Filhos são heranças do Senhor. São heranças do Senhor. E o fruto do ventre, ou seja, a gestação, a gravidez, é um prêmio, é um presente, é um galardão. Eu gosto muito dessa expressão porque um dia eu precisei preparar uma palestra que eu tenho sobre relacionamento familiar e ao coração, ou melhor, desculpem, uma palestra sobre a Bíblia e a criação de filhos, e veio ao meu coração este verso do Salmo 127. E eu confesso a vocês que eu descobri rápido que era herança. E depois também galardão. Mas foi difícil para mim eu entender isso aí aplicado a filhos. Mas eu orei e o Espírito Santo me explicou. Herança. Herança é algo que você recebe de alguém que deixou para você, de um doador. Alguém fez uma doação para você enquanto vivo e deixou uma herança. Só que essa herança você só pode usufruir quando o doador morre. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança que Deus dá a você. Oh, que legal, que bom. Mas eles são do Senhor. Você só tem direito ao filho quando o doador, quando o Senhor Deus, Senhor com letra maiúscula, morrer. Aí eu pergunto para você, Deus morre? Deus morre? Não. Obrigado pela resposta. Eu sabia que você ia dizer não. Então o filho não é seu. Os filhos são sempre de Deus. Eu tenho 3 filhos. Então quando alguém olha para mim e diz, o Carlomã tem 3 filhos. Aí vai dizer assim, o Carlomã não é estéril. A Sônia, a esposa do Carlomã, tem 3 filhos. Ela é uma mulher fértil. É um casal fértil. 3 filhos. São galardões, prêmios, presentes. Agora filhos são herança. E herança das quais um dia eu vou prestar conta a Deus. Eu respondi antes de perguntar o que é uma herança, mas eu já respondi. Herança é algo que alguém deixa para você. É um presente, é um dote, mas você só herda, você só tem direito à herança
quando o doador morre. Deus não morre, o presente, o filho não é seu, o filho é de Deus. Eu devia ter colocado aquela pergunta ali em vermelho. Você já se perguntou como você está cuidando da herança que Deus confiou a você? Isso porque nós estamos falando de relacionamento entre pais e filhos. E pais precisam ter sabedoria em como tratar os filhos. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Criem os filhos na doutrina, no ensino, no aconselhamento de Deus, conforme o Todo-Poderoso orientou ao seu povo quando ainda estava no deserto. Ensina o menino no caminho. Ensina no caminho, enquanto está caminhando. Não provoque a ira no seu filho. Ensinar não é só ler, contar a história da Bíblia. Doutrinar é dar exemplo. É importante ensinar, mas é importante dar exemplo. É importante ensinar os filhos a terem decisões de acordo com aquilo que eu faço. Dar exemplo. Dar exemplo, ensinar pelo exemplo, é ensinar com sabedoria. É tratar os filhos com sabedoria. Dá uma demonstração de exemplo. Se você não costuma orar, como é que seu filho vai orar? Se você não lê a Bíblia, se você não ensina a seu filho, se você não sabe, meu Pai é eterno, meu Pai celeste, se você não sabe a história do Gênesis, se você não sabe que o homem foi criado no 6º dia, como é que você vai dizer ao seu filho? Crie o seu filho sendo exemplo. Muito bem. Para os filhos, sejam obedientes. Pais, não provoquem ira. Veja como é que trata o filho. Não tenha preferência por filho. Trate seus filhos iguais. Se você não pode dar um sapato de luxo para um, ou melhor, se não pode dar para todos, não dê para um. Não faça como Jacó. Não dê uma túnica de luxo para José em detrimento dos outros. Para que não seja provocada a ira nos outros. Mas filhos, sejam obedientes aos seus pais. Honre seu pai. Eu fui criado pela minha mãe. Meu pai, não quero falar, mas eu fui criado pela minha mãe. A minha mãe trabalhou duro para que eu chegasse onde eu estou. A minha mãe foi dura no ensino também. Apanhei. Não tenho nenhum trauma disso. Não tenho. Eu passei pela vara da criança e do adolescente. Aquela vara que as pessoas da minha idade conhecem. Mas minha mãe nunca me disse que eu não honrasse o meu pai. A minha mãe sempre me ensinou. A minha mãe não era nenhuma douta, mas a minha mãe era crente. A minha mãe conhecia a palavra. Pelo menos na Bíblia ela era. E ela dizia: meu filho, honre seu pai. Porque honrar é necessário. Obedecer e honrar os pais é necessário. Por quê? Porque é uma promessa. Existe uma promessa nessa ordem. Honrar pai e mãe para ser abençoado, para que os dias sejam acrescentados. Outra coisa, se eu honro meu pai e a minha mãe, hoje eu sou honrado pelos meus 3 filhos. Porque existe uma lei chamada lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, tudo que ele plantar, ele colhe. Esta é a promessa. Se você respeitar o seu pai e a sua mãe, você terá uma vida longa e abençoada e cheia de bênçãos. É o Efésios 6:3
na Bíblia Viva, que desta forma que eu acho muito legal. Então, o pai tem que tratar o filho sem provocar ira, e os filhos têm que obedecer e honrar o pai, independente de como o pai e a mãe são. Tem pais que bebem, tem pais que não aguentam, não se controlam, são ignorantes, mas são pai. Você tem que honrar, você tem que respeitar e pedir a Deus que mude o seu pai. E Deus é poderoso para mudar. É o que nós estudamos hoje, dentro do projeto de Deus para a família. Nós estudamos o que é família, nós vimos por que Deus criou a família, por que Deus criou marido, mulher e filhos, qual era a perspectiva divina na criação. Nós vimos que a família foi deturpada, foi desestruturada por causa do pecado, mas nós vimos também que Deus, por sua extrema bondade e grandiosíssima misericórdia, possibilitou a restauração tanto do casal como dos filhos, a restauração da família, que é importante para que tenhamos sociedade estabilizada, tranquila, igrejas e famílias abençoadas. Já disse alguém, e nós íamos dizer no começo e eu esqueci, família é a célula máter da sociedade. Família é a célula máter da igreja. Família, igreja, sociedade. Quando isso aí está bem estruturado, quando as famílias da igreja são bem estruturadas, a igreja é bem estruturada, igrejas nominais bem estruturadas, sociedade bem estruturada. Se a sociedade brasileira fosse toda formada por igrejas, independente da denominação, estou falando de igrejas, igreja com letra maiúscula, igreja que está dentro das igrejas com letra minúscula. Nós aprendemos dentro do relacionamento conjugal que maridos devem amar a esposa e esposas devem ser submissas. Eu ia dizer também, não disse, eu nunca vi mulher que é amada, se sente amada pelos seus maridos, não ser submissa. Mulher tem prazer de ser submissa. Mulher não é submissa porque é obrigada, é porque ela quer ser submissa. Agora a mulher deseja ser amada. E é interessante que Deus não disse, mulher, amem seu marido. Mulheres, amem seus maridos. Porque é uma característica da mulher, amar ao seu marido. Mas é para o homem amar. Mas a mulher deve ser submissa e deve honrar o marido. Entre filhos e pais, nós aprendemos que deve haver sabedoria, coerência, bom senso. Pais não devem provocar ira aos filhos e filhos devem honrar os seus pais. E essa foi a nossa lição 8, essa lição sobre relacionamento entre família, entre as famílias, entre pais, filhos, marido, mulheres. E no próximo domingo, nós teremos a lição número 9. Falamos outra vez sobre a questão dentro das verdades bíblicas, sobre relacionamento. E dessa vez, o relacionamento relacionando-se com os estudos. Como nós, cristãos, podemos nos relacionar no ambiente acadêmico. É a lição do próximo domingo. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe vocês. E como costumo dizer, sempre termino a aula esperançoso de, no próximo domingo, já estarmos juntos. Mas se não estivermos, vamos continuar orando, confiando em Deus e crendo que essa nuvem vai passar e que nós sairemos desta provação aperfeiçoada, porque Deus permite que passemos por provações para que sejamos purificados, assim como o ourivel purifica o ouro pelo fogo. Nós estamos passando
por esse fogo, para no final ser purificado. Eu creio nisso. E se alguém for atingido e não resistir, precisamos entender que tudo está debaixo, está sujeito à vontade de Deus. Às vezes vontade absoluta e às vezes vontade permissiva, mas vontade de Deus. Pai eterno, terminamos esta aula sobre relacionamento familiar. Uma coisa que não é muito fácil, Senhor. Não porque o Senhor tenha feito difícil, mas porque o pecado tornou relacionamento, convivência, interação, uma coisa muito difícil entre os seres humanos. Mas eu encerro esta aula te fazendo um pedido muito especial pelas famílias. Pelas famílias. Porque, Senhor, é o que mais o nosso inimigo, o meu inimigo, o teu arqui-inimigo tenta atingir. É a família. Porque família desestruturada é sociedade desestruturada. É igreja desestruturada. Mas Deus, abençoe as nossas famílias. Tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas dificuldades de se entender. Abençoa os maridos, para que sejam compreensivos e que amem as suas mulheres. Abençoe as mulheres, para que sejam submissas, que elas se sintam amadas, que haja um bom entendimento entre pais e filhos, e respeito, e honra, e obediência de filhos para pais. Agradecemos pela aula de hoje. Pedimos por esta semana, Pai, por esta nova semana que hoje estamos iniciando. E esteja conosco, Pai, e nos guarde, nos ajude. Dependemos da Tua bênção, dependemos da Tua guarda. Senhor, tem algumas pessoas, eu não posso deixar de pedir isso para o Senhor. Tem alguns amigos, alguns conhecidos, sabemos de algumas notícias de pessoas próximas da gente que estão sendo afetados pelo vírus, pela doença. Alguns até morreram. Nós estávamos vivendo há um tempo que estava distante. A gente ouvia falar. Agora, Senhor, está bem próximo. Está se aproximando cada vez mais. Por favor, Deus, por teu favor infinito, por tua misericórdia, por tua bondade que nos acompanha, nos ajude a passar por esse vale. Não nos deixe, Senhor, por favor. É um pedido de filho, Senhor. Eu sei. Eu creio que o Senhor está conosco, não tenho dúvida não, Senhor. Mas é que eu estou me sentindo meio filho, sabe? Eu estou me sentindo totalmente filho, totalmente dependente. Eu estou vendo pessoas, presbíteros da nossa igreja, pastores, irmãos, irmãs, morrendo. Eu não me preocupo com a questão de morrer, Senhor. Agora eu não aceito esse vírus, Senhor. Um negócio meio maldito, meio amaldiçoado. Me perdoe, por favor, se eu estiver pecando, por favor. Mas tá bom, Senhor. Eu sei que o Senhor está com a gente. Eu agradeço. Eu compreendo. Eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor está passando pelo vale conosco. Sempre foi assim. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu agradeço. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até domingo, se Deus quiser. Domingo. Estaremos aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até domingo.